Boa tarde a todos, como é que vocês estão? Beleza pura? Então, hoje eu inicio a última, os últimos dois vídeos sobre a minha história do canal Fatos e Crimes. E como eu não podia deixar, como eu podia aproveitar esse tempo, eu vou falar um pouco mais sobre a decisão de me contar a minha história. A minha história ela é pautada por notícias e informações que aconteceu e ainda está acontecendo. O canal Fatos e Crimes é um andamento de trabalhos meus que eu já tinha no passado, quanto a algumas leituras que eu não divulgo, eu não conto aqui, mas vou tô falando das leituras minhas como se fosse um marco. O canal Fatos e Crimes ele trouxe um panorama que envolve a notícia em si. Não só pelo fato de um assunto bem tratado, alguns assuntos talvez até que vale a pena, mas também até pelo fato de ler e estudar sobre crime. Lembre-se que todos os vídeos que eu trago aqui tem uma base para mim trazer. Que é a base? Uma base sempre. A pessoa fez isso, isso, isso. Eu, por exemplo, eu vou contar no mês agora de junho, finalzinho de junho, sobre anatomia. O que é anatomia? A mesma anatomia que fez com que eu estudasse um pouco sobre anatomia pro grupo foi a mesma anatomia que praticamente matou a Marcos Matsunaga do caso Yoki. A Elise que deu um tiro na têmpora e como que ela estudava para enfermeira, ela usou cursos de anatomia. O que é anatomia? Anatomia sobre o corpo humano, mas a Elisa fez uns cortes tão perfeitos que se fosse um crime perfeito que ninguém fosse descobrir, lembra-se que era impossível por causa de se descobrir em relação ao que ela fez. E o crime em si que ela fez é um crime horrendo que chocou não só a população de São Paulo, mas também o Brasil inteiro. Geralmente o Brasil se pergunta quando vê uma imagem que impressionante, até as últimas que nós vimos até sobre a chuva no Recife de aqueles laguinhos lá arrastando casa e fazendo um absurdo, que é tudo que a natureza faz, coisas absurdas que a gente não imagina. De um simples fato a uma notícia impressionante, talvez até. Uma notícia que choca a população brasileira em si. Como casos de assassinato, como o da Isabela, da Eloá, do Bruno, agora ali do Dom Phillips, na Amazônia. Então são casos que refletem um olhar sobre um passado distante. Quando eu me deparei com a notícia que a Elise iria ser solta, logo depois veio aquele filme na minha cabeça, porque lembre-se que todos os casos de crimes eu leio e assisto do começo ao fim. Vamos supor, até que se ocorra um julgamento na da história e eu não paro de ler e não paro de assistir. Tanto o caso Elise, o caso Bruno e o caso Eloá, que foram casos que me chamaram muita atenção, não pela história em si, mas pelo que ocorreu, os ocorridos. E por ser, e também tem anos e anos agora, não.
agora tudo é mais fácil. Hoje tem assassinato hoje que uma hora dessa até eu vou fazer um vídeo sobre isso daí, sobre ah, altas tecnologias que mudaram a história da investigação. Mas eu em si, a cada notícia dessa que eu leio e assisto, eu me vejo naquele mesmo patamar de anos e anos atrás. Quando eu era um simples menino que olhava a notícia com grande sabedoria, a determinado ponto até que eu fiquei tão impressionado com a própria notícia, porque vamos supor, quando você tá num lugar lindo, bonito, você quer aproveitar. Uma cachoeira, um penhasco, um cânion, uma, uma praia. Quando você está num lugar lindo e bonito, você quer aproveitar ao máximo. E na verdade eu acabei aproveitando o máximo de algumas notícias, tanto é que eu li e reli a ponto de eu até enjoar até. Quando eu vejo algumas coisas sobre a Indonésia, sobre o Haiti, sobre o Japão, eu chego até a enjoar. E enjoar também, e também um certo ponto até o tanto que eu aprendi até com tudo isso. Aprendi até que por você passar anos e anos, na verdade as coisas elas não mudam em si. Se eu for chegar aqui no canal e comentar 30 vezes sobre a notícia sobre o tsunami na Indonésia, é aquela história lá. Em 26 de dezembro de 2004, ocorreu um terremoto no fundo do mar e o tremor de terra foi tão forte que foi sentido no solo que chegou a criar um tsunami. Então, são notícias que a gente lê e acompanha e não para de ler. Por quê? Porque algumas notícias que te levaram a um patamar. Uma notícia, falando um pouco sobre a minha história, uma notícia que me levou a um patamar bem grande até, foi a notícia da Eloá. Então, quando houve o sequestro do Lindenberg Alves e a Eloá Pimentel, Eloá Cristina Pimentel e Lindenberg Fernandes Alves, o Lindenberg, na verdade, eu não parava de comentar um só minuto. Aonde eu iria era o caso Eloá. Se eu comentava alguma coisa, era o caso da Eloá. São notícias que talvez crava até a tua alma e o teu sentimento. Quando eu falo que crava a tua alma e o teu sentimento, na verdade é aquele dia, aquela vez, da história toda, acabou cravando a alma e meu sentimento, porque, vamos supor, a história em si era muito difícil de não cravar, porque pense e analise. Ah, vários jovens num prédio em São Paulo. O que você pensa e analisa? Ah, bom, tá num prédio em São Paulo, é convidado, é amigo, isso, aquilo. Mas quando esse convidado se torna teu inimigo? Bom, minha gente, dê um like, comente e compartilhe. E até daqui a pouquinho com os outros vídeos com outro vídeo que eu vou gravar ainda hoje.